A Covid-19 é uma síndrome respiratória aguda grave, causada pela infecção do novo coronavírus. Por se tratar de um vírus até então desconhecido, nós, humanos, não tínhamos nenhuma imunidade natural e também não podíamos contar com vacinas para combatê-los. E sem o devido controle, o coronavírus se espalhou e causou uma pandemia em escala global. Estudos recentes mostraram que alguns grupos de pessoas correm mais risco de desenvolver quadros graves dessa doença do que outros. É para discutir a relação entre obesidade, diabetes e complicações da Covid-19 que nós, cientistas da Unicamp, apresentamos esse capítulo da série Desvendando a Obesidade. Logo no início da pandemia, ficou claro que pacientes com obesidade e diabetes tinham uma chance maior de desenvolver quadros graves de Covid-19. Nós, profissionais da área de saúde, utilizamos o termo comorbidade para nos referir a doenças que ocorrem conjuntamente nas mesmas pessoas. Isso é muito frequente na área de obesidade. Pacientes que têm obesidade, eles têm chance de ter várias outras comorbidades, como diabetes, como hipertensão, como doença cardiovascular. Infelizmente, nesses últimos 2 anos, com a chegada da pandemia de Covid-19, nós aprendemos que a associação entre quadros de Covid grave e obesidade resultam em uma expectativa de vida, numa gravidade do quadro do Covid muito maior. Por que será que isso acontece? A obesidade é definida como uma condição na qual os indivíduos apresentam um aumento considerável do tamanho e do número de células do tecido adiposo, ou seja, da gordura estocada no corpo. Estudos mostraram que o vírus causador de Covid-19 pode se alojar, ficar dentro das células de gordura e ali proliferar. Os pesquisadores têm buscado as respostas para tentar entender por que pessoas que têm obesidade e que têm diabetes têm chance maior de ter quadros graves de Covid. A gente não sabe isso com certeza ainda, mas já existem vários indícios. Por exemplo, o vírus que causa Covid-19, chamado SARS-CoV-2, ele pode infectar as células do tecido adiposo, da nossa gordura. E ao infectar essas células, as células passam a ser um repositório, um lugar onde o vírus é armazenado e pode permanecer ativo por mais tempo. O vírus causador da Covid-19 possui outros mecanismos que podem afetar o correto funcionamento do organismo. E esses mecanismos afetam de maneira mais intensa pessoas portadoras de obesidade e ou diabetes. Uma segunda razão é que o vírus pode infectar também as células do pâncreas que produzem insulina e, com isso, reduzir a produção de insulina e favorecer quadros mais graves de diabetes. Por fim, em pessoas que já têm diabetes, já têm obesidade, já têm diabetes, ocorre uma perda da capacidade de ativar uma resposta imunológica adequada contra o vírus, e assim o vírus pode causar quadros mais graves. O fato é que essas pesquisas que vêm sendo feitas devem, no futuro, ajudar a tratar de forma mais adequada os casos de Covid-19. Assim, somente com o trabalho de todos os profissionais de saúde poderemos avançar no tratamento desta doença que já levou à perda de tantas vidas. E fica o alerta: pessoas portadoras de obesidade ou diabetes devem ter cuidados redobrados para evitar a contaminação pela Covid e, em caso de contaminação, ficar atentas a qualquer sinal de complicação. E, além disso, manter o esquema de vacinação sempre em dia.